Campeonato da Liespa. IP Auto Center 2024. Oferecimento. IP Auto Center. Confiança, credibilidade e qualidade. Peças e serviços. Você paga em 12 vezes sem juros e em 6 vezes com 10% de desconto no seu cartão de crédito. Reis Carnes. Qualidade e preço baixo. Onde você encontra carne de primeira e de segunda pelo menor preço da cidade. Ótimo atendimento para melhor te atender. Fone 91 99286 8849. No centro de Pacajá. Provenet, o seu provedor de internet. Qualidade e agilidade no atendimento. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Auto Posto Tamburi, compromisso em atender com qualidade. Temos troca de óleo, borracharia, conveniência e muito mais. Auto Posto Tamburi, qualidade e bom atendimento. Sabiá Dourado, a força do Nelore, mais que uma fazenda, uma empresa familiar e focada na produção de touros melhoradores da raça Nelore. K-Center Peças e Serviços, troca de óleo e filtros, revisão de freio, troca de embreagem, injeção eletrônica, serviços elétricos, alinhamento e balanceamento, suspensão, troca de correia dentada e muito mais. Pais e Filhos, Clínica Em primeiro lugar, eu quero dar uma boa noite para minha amiga Raiele. Boa noite, minha querida. Olá, boa noite. Fique à vontade, né? Que a gente possa ter um bate-papo bacana. Obrigada. Sara, boa noite. Boa noite. Estamos juntos e misturados. E vamos começar o bate-papo. As meninas sorridentes. Muito bom ter você aqui hoje. Quero agradecer meu gerente, Éder, né? E toda a equipe do Sicredi, pessoas que estão nos assistindo. Eu sempre começo o meu bate-papo com meus convidados, querendo saber quem é que está com a gente. É interessante porque as pessoas estão de casa, às vezes não conhecem e tal. Então eu quero perguntar para a Raiele, quem é a Raiele? Veio de onde? Há quanto tempo está no Pacajá? Fala para nós aí. Tá, eu me chamo Raiele Leite da Costa, né? Tenho 28 anos, né? Sou natural de Altamira. Altamirense. Cidade maravilhosa. E estou aqui no Pacajá tem 4 meses, né? Como Entendi. promotora de negócio, pessoa física no Sicredi. Então eu vim justamente para compor o time, né, e fazer parte dessa equipe e fazer história aqui em Pacajá, né? Que bom, cara. Quem é a Sara? Fala para nós. Bom, meu nome é Sara Nogueira da Conceição, tenho 25 anos, sou natural de Itaituba. Misericórdia, é longe, hein? Morei algum tempo aqui em Pacajá, quando eu era criança. Depois fui para Tailândia e aí depois de 15 anos eu retornei para Pacajá de novo, né? Já estou aqui há quase 2 anos. Atualmente eu estou na função gerente de pessoa jurídica, né? Tá um pouco mais de 2 anos e 6 meses já no Sicredi. Entendi. Sou licenciada em Educação Física, tenho pós-graduação na área e tenho pós-graduação em Gestão de Pessoas. Interessante. Eu não tenho perguntado também a questão de formação. Tem alguma formação em alguma área específica? Estou cursando administração. Interessante, legal. É interessante assim, o nosso bate-papo a gente vai começar a falar um pouco da cooperativa do Sicredi. Estive com o Éder há 2, 3 meses atrás, depois conversamos com o Davi, David, mas não estou lembrando quem foi o outro abençoado que esteve aqui comigo, mas... Adriano. É o Adriano, é isso. Foi um bate-papo muito legal, muito bacana, né? E eu quero perguntar para você, né, o que é uma cooperativa de crédito?
Eu não sei se é você quem vai responder, vocês vão lá e escolhe quem responde, provavelmente é você, mas responde pra gente. O que as pessoas têm muita curiosidade de achar o Banco Sicredi, né? Faz até função de banco, mas ali é uma cooperativa e eu quero que você explique para as pessoas que estão nos assistindo o que é essa cooperativa de crédito, o que é a cooperativa. A gente tem algumas especificações que diferenciam, né? A gente cooperativa de bancos tradicionais, né? Certo. Então, até hoje a gente tem essa confusão. Sim, né? sim, verdade. Banco Sicredi, né? Até a gente implantar o cooperativismo na região, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas na cooperativa, primeiramente, você é um associado. Então, você é dono do nosso negócio também, né? Então, se você entrar na agência e perguntar quem é o dono do Sicredi, eu vou apontar para você, vou apontar para a Raiele, para mim. Para todos. Porque todos nós temos uma participação ali, né, na cooperativa. E muitos entendem também que o Sicredi é só dos produtores rurais, né? Tem muito disso também. E a gente está aqui justamente para falar sobre isso. Justamente, porque a gente quer mostrar também que além do agronegócio, a gente pode atender na pessoa física e na pessoa jurídica. Então, a gente conta aí com mais de 300 soluções financeiras. Então, são muitos produtos ali para atender, seja o agro, seja as empresas, a pessoa física. Né? Então, a gente veio para mostrar os nossos benefícios. E, além disso, você tem participação nos resultados, que é o que nos diferenciam dos bancos. Porque nos bancos, quem ganha são os acionistas. Entendi. E na cooperativa, quem ganha são os associados. Só me tira uma dúvida. Existe um período de tempo para ser distribuído esse valor? É uma cota? Me explica para a gente poder entender um pouco mais, para os clientes poderem entender um pouco mais sobre isso. Certo. Para se associar, você investe um valor de capital social, que ali é o patrimônio que compõe a cooperativa. E aí acontece o quê? Todos os anos a gente tem a nossa assembleia, que é o que diferencia também dos bancos, porque você, como associado, você tem direito de voto. Né? Então, cada associação, né, cada CPF tem direito a um voto na cooperativa, na assembleia. Entendi. Isso acontece entre os meses de março e abril. E a partir da assembleia, onde a cooperativa apresenta todo o resultado do exercício, né, anterior, você vai ter a distribuição de resultados, onde vai ser parcial ali com o que você movimentou, com os produtos que você utilizou na conta, né? Então, é dividido. Não é justo também o João movimentar, utilizar, priorizar o Sicredi como a principal instituição financeira e a Maria que movimentou uma vez ali, outra mais lá na frente e ganhar o mesmo valor. Não. Ele é justo, transparente, de acordo com o que você utilizou. E a sua participação também, que é o valor de cota que você investiu. Entendi. Engraçado que eu já ia fazer uma pergunta em relação a esse assunto de movimento financeiro. O José teve um movimento financeiro, o Pedro teve outro. Na hora da partida, por exemplo, eu vou ter um direito a mais, eu vou receber um valor a mais, eu vou receber. Mas a porcentagem é a mesma? Sim, todos os anos a gente distribui de acordo com os produtos que são utilizados. Entendi. Então, se você tem investimento, você tem um percentual. Digamos que os 100% são distribuídos em cada produto. Então, você tem um percentual para investimento. Se você tem um consórcio, você vai ter um percentual também. Se você movimentou a conta, você também tem um percentual. Se você tem ali um crédito, aquela taxa de manutenção de conta, né, que a gente fala, você também tem um percentual em cima disso. Então, tudo que você movimenta no Sicredi, você tem um percentual de participação. Então, a cada movimento que você faz, ele vai te gerar um certo benefício. Mesmo que seja pequeno, mas de certa forma, vai ser vantajoso para o cliente. Vantajoso para o cliente, porque por exemplo, nos bancos, quem vai ganhar? São os acionistas. Então, onde estão os acionistas? Eles estão nos grandes centros. Então, lá, até fora do país também, né? Então, exatamente. A economia gira onde? Né? Gira lá nos grandes centros e onde tem uma cooperativa, a economia vai girar dentro da cidade. É verdade. Né? Então, ali, a gente tem até uma pesquisa
que foi realizada, que fala o quê? Que a cada R$1 que você investe na cooperativa, R$2,45 ele retorna para a economia local, através da distribuição de resultados, através do empregador que emprega novos funcionários, que é através daquele recurso de capital de giro que a gente empresta, a geração de emprego. Isso. Então, aonde a cooperativa está, ela movimenta ali a economia local. Né? Entendi. Não, e assim, qual é a grande situação? Um dia desse eu estava vendo até um vídeo do Pablo Marçal, que hoje é o cara da bola da vez da mídia aí, de ganhar dinheiro. Sim. Ele fazendo exatamente esse comparativo do pequeno cliente do banco e do grande associado do banco, que é aquelas grandes empresas, que os caras que talvez não moram nem no Brasil. Quem movimenta o banco? São os pequenos investidores. Que eles se colocam milhões ali por mês, por ano, e o cara cai na conta e o juro para ele é mais caro do que para quem é associado. Então, assim, é um negócio diferente. A cooperativa ela é diferente. Eu já estou há um tempo também no Sicredi, né? Eu sou cliente do Sicredi. O Sicredi é meu cliente do meu projeto aqui do estúdio. Então, isso é interessante. E essa questão dessa parceria, dessa via de mão dupla, de ter direito de receber valores através dos rendimentos, isso é interessante. Né, cara? Eu acho muito bacana isso. É o que vai diferenciar a gente, né? E também a gente prega também não só o econômico, a gente tem o social também, né? Porque a gente mostra que além do lucro, a gente pode também cooperar com os nossos projetos sociais, que a gente vai falar um pouco mais na frente, né? No final do bate-papo. Então, a gente tem os produtos financeiros e não financeiros, né? Então, a gente vai fazer um apanhado de tudo isso para tentar tirar um pouco a imagem que o Sicredi é só para produtor rural, né? A gente veio para mostrar que é diferente. O povo acha que o Sicredi... Não é porque é uma agência bonita, que é só para os ricos. Não, é porque a cooperativa ela tem esse cuidado de entregar o melhor para os seus associados. Verdade. Então, você tem ali os seus direitos, seus deveres, tem a sua participação ali como sócio. Então, não é nada mais justo que a cooperativa entregar um conforto para você, um ambiente bacana, um ambiente bonito, agradável para você ir lá na agência, né? Às vezes bater um papo com os amigos, fazer uma reunião, porque a gente tem um espaço também de reunião, né, dos nossos associados, tem a área do café. Então, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso também, né? Porque é o que vai diferenciar também. Lá tem um cafezinho com um cravo, uma canela, o café e o chazinho, é elogiado demais. Pense no chá gostoso. Quando eu vou lá, eu saio de lá azedo, de tanto tomar chá e leite com... leite, um dia desse eu falei, tinha um leite com cravo, parece, era alguma coisa assim. Eu achei lá, muito bacana. Meninas, eu vou falar com essa moça aqui agora desse meu lado, você vai virar um pouquinho pra cá, pra ali. Aê! Olha aí, olha a beleza dela. Quais são os produtos que o Sicredi hoje oferece para os seus parceiros, para os seus associados? Fala para nós aí. Assim, no Sicredi a gente abre a conta, né? No caso, a conta corrente, que já é vinculada ali à conta poupança. Entendi. A gente faz a liberação do cartão de crédito, cheque especial. A gente tem uma linha completa, né, para todos os momentos da vida do associado, né? Entendi. Seja aquele microempreendedor, que às vezes ainda não tirou o CNPJ, mas tem ali um interesse em estar reinvestindo ali na sua... Como é que eu posso te dizer? Na sua pequena empresa, na sua pequena empresa. Então, a gente tem ali o microcrédito, que já vai justamente para impulsionar, né? O associado. Então, seja aquele associado que muitas das vezes, agora a gente está na época de exposição, né? Então, às vezes ele tem um lanche ali, quer ali dar um impulsionado. Então, a gente tem uma linha para atender. A gente tem também o crédito construção e reforma, que é para aquele associado que deseja ali fazer uma construção, né? Que quer reunir a família final de ano, né? Quer fazer uma garagem, né? Pro seu carro. Quer tomar uns piletes. Sim. Então, a gente tem também, tem consignado, crédito pessoal. A gente atua também com a antecipação do FGTS, né? Então, até 10 anos a gente consegue antecipar para o associado. Bacana. Ou seja, a gente é uma instituição que tem todos os serviços, uma instituição completa, né? Tá, me diz só uma coisa. Qual o mínimo, cara, eu quero tirar um valor, eu preciso, não preciso muito de dinheiro, eu preciso lá de quê? De R$1.000, por exemplo. O mínimo é R$1.000 que pode se financiar ou não? Ou empréstimo, ou 5.000, qual o valor mínimo? Eu acredito que deve ter, né? Ou não?
Eu posso complementar Pode, essa parte, pode. explicando um pouquinho, porque é feita uma análise, né, financeira. Entendi. Então, por questão de valores, ela varia de acordo com o associado para associado. Porque tem aquele associado que declara renda, tem aquele associado que não declara, né? Então, a gente vai analisar de acordo com a renda do associado, até porque a gente segue à risca a lei do Banco Central do superendividamento, que fala o quê? Que a gente só pode comprometer 30% da renda do nosso associado para parcelas de empréstimos, né, e tudo mais. Então, a gente segue muito à risca isso. Então, a gente analisa o comprometimento desse associado no mercado, analisa o comprometimento dele conosco, e aí, se der tudo certo, ele tiver apto, e score bancário também tiver tudo certo, né, porque a gente tem que fazer a análise por completo. Com certeza. E aí a gente vai falar os valores que tem disponível para o associado. Então, eles variam muito, né? Então, assim, não tem um valor específico. Não, tem associado Vai para pegar de associado para associado. o valor né? máximo o quê? Até R$1 milhão por aí? 1 milhão e meio? Vai de acordo com a capacidade de pagamento do associado. O cara que é fazendeiro aí, que tem pelo menos uns 2.000 cabeças de gado, já facilita muito. Pessoa física. Tem cartão de crédito, de débito? Sim. Fala para nós sobre essa parte. Isso. No ato da abertura da conta, né, a gente já faz a solicitação, a liberação, né? Ali de um limitezinho, conforme o seu score bancário. Entendi. Então, o associado ele já sai ali com um chequezinho especial, já completo. Já sai com cartão de crédito e débito junto. Eu não gosto de cartão de crédito, eu tenho um pavor. Eu tenho medo de mim. Eu já nem habilito já por isso. Eu tenho um cartão de crédito lá que eu nunca habilitei. Falei, eu tenho medo desse negócio. Por isso que é boa a educação financeira também. Você tá entendendo? É um dos projetos que a gente tem. Pois é, mas eu tenho medo desse negócio. A parte jurídica, vamos falar um pouquinho da parte empresarial. O que o empresário hoje, por exemplo, eu tenho uma linha de crédito lá voltada para o empresário. Que ele vai estar mexendo com comércio, eu quero ou abrir um comércio, ou eu quero ampliar o meu trabalho, né, a minha empresa. Sim. Tem isso? Lá tem como fazer? Tem, a gente tem os melhores produtos para as empresas, né, para oferecer. Então, a gente fala que é um combo, né? Não é só o crédito em si, né? Sim. Porque a gente tem ali a cobrança, que é a emissão de boleto dos associados, para deixar a empresa mais séria, né? Eu costumo dizer isso para os meus associados. A gente tem a máquina de cartão, né, nossas adquirências. Então, a gente tem 2 parceiros aí para a gente atender melhor os nossos associados. A gente tem linhas de créditos específicas, vai variar de acordo com a necessidade, porque a gente sempre foca em atender a necessidade do associado. Então, a gente vai buscar o quê? Entender, é capital de giro? A gente tem a linha. É construção e reforma? Temos também. Entendi. É investimento? Eu quero ampliar, eu quero comprar equipamentos para minha empresa? Temos também. Então, a gente tem ali um leque de opções para oferecer para o nosso associado de acordo com a necessidade dele. Então, por isso que, inicialmente, a gente faz uma visita para ter ali uma visão 360, né, ali do negócio do nosso associado, então, para a gente entender, para a gente ofertar de uma maneira mais específica. Uma novidade que a gente tem é o FNO empresarial, né, que antigamente o FNO era voltado só pro agronegócio, né? Agora a gente já tem ali para as empresas, então a gente está voltado ali para o investimento, energia solar, né? Além de ter recursos próprios em energia solar, a gente também tem no FNO, então são linhas específicas com taxas excelentes. E vocês já tem também, eu conversei com ela, você tem também já a empresa credenciada no Sicredi para fazer o financiamento para energia solar, não tem? Sim. A gente tem 2 parceiros. A gente tem o Márcio da Solar Evolution e a gente tem o Railton da NUP Engenharia. Depois vamos passar para pegar o mexão, viu? Brincadeira. São associados nossos, né, e parceiros, né, que nos ajudam aí a melhorar e fomentar mais essa linha, né? Porque é importante demais, viu? Porque, já pensou, o associado paga ali R$8.000 de energia, falando em empresas. 8, 9, 10 mil reais em empresas. Depois de um projeto que a gente acompanha também, né? Porque tem o pós-venda, né? Não é só ir lá, liberar o crédito, implantar a energia solar e não ter aquele acompanhamento.
Então, quando a gente vai olhar, o associado está pagando R$1.000, 500, no máximo 2.000. Então, você já pensou conseguir reduzir quase 80% da energia, do custo de energia desses associados, né? Que ele poderia estar investindo em outras coisas, poderia estar empregando mais pessoas, poderia estar ampliando a empresa dele. Então, a gente conta com essa parceria, né, deles, que eles têm ali um atendimento próximo também, e ali bem próximo mesmo dos nossos associados, né, para a gente tentar fomentar mais essa linha aí no Pacajá, porque precisa muito ainda, né? Cara, eu vou falar por mim, pelo meu pequeno projeto que eu tenho aqui, que esse estúdio, vou depender de energia 24 horas. Eu tenho uma bateria, eu não tenho um projeto ainda, estou correndo atrás pra gente montar, já montei até algumas coisas. Eu vou montar um projeto de placa solar aqui, mas eu tenho uma bateria e tenho um inversor e uma usina. É o que não faz a minha transmissão cair. E eu tenho que ter isso. Então, assim, pode até faltar energia, pode até desligar as luzes, mas a minha transmissão não cai. E isso é de fundamental importância. Da mesma forma que é para mim, no meu estúdio, é para a empresa, é o próprio Sicredi lá no prédio, está trabalhando, falta energia, é horrível isso. Mandar um alô pro pessoal, tem muita gente já ligada com a gente, né, assistindo aqui. O Cícero, o Adriano Oliveira, foram os dois que esteve comigo passada. Ana Beatriz, mandando boa noite, sucesso. A Rafael Santos da Costa, mandando boa noite. A Betânia Cordeiro. Jossi Souza, mandando boa noite. A Rayane Leite, conhece? Eu conheço. Pois é. Rayane Leite. O Bruno Dantas, que é a esposa da Janaína, sim, né? A galera tá mandando mensagem. O Eda, eu vi aqui a mensagem do meu gerente aqui. O chefe não poderia faltar. Ele tá mandando aqui um boa noite, cara. As meninas são feras, e com certeza. O Paula Torres, na verdade, né? Raeli arrasando. Tá vendo aí? Ela tava um pouquinho nervosa, mas já tá bem melhor. Ela tá melhorando, tá? Então, assim, agradecer o pessoal que tá ligado com a gente. O Bruno dizendo que eu desconheço alguém do Pacajá que faça mais boleto do que eu. Trabalha na empresa de é parceiro nosso parceiro, também. Né? Na conexão lá, então... vamos dar uma anunciada dos nossos parceiros. Falar em parceiros, sim, gente, tem uns parceiros que banqueiam isso aqui, viu, gente? Inclusive o Sicredi. Se eu não falar o nome deles, vai me dar confusão aí, ó. Agradecer a parceria ali da Provinet, provedor de internet, com certeza a melhor banda larga da região, planos facilitados, e instala em qualquer lugar do município de Pacajá, na região aí, Anapu e tudo mais aí, você pode procurar Provinet. Mais um pra nós, Sicredi. Agora você que vai fala pra nós aí. Do Sicredi? Um oferecimento do Sicredi. Bora, fala aí, o que o Sicredi oferece? Não é só dinheiro, é questão de... É ter com quem contar. Pronto. O Sicredi. Agradecer o Sicredi pela parceria. Pode seguir. Alto Posto Tamburi. Compromisso em atender com qualidade. Agradecer o nosso parceiro Arivaldo Malacarne. O Tamburi tem mais de 30 anos que existe no Pacajá, mudou de nome, e há mais de 20 anos está na mão do nosso grande parceiro. O interessante é que ele foi um dos nossos primeiros associados, acredita? É mesmo? O Posto Tamburi. Aqui em Pacajá. Assim que a gente chegou, já foi nosso associado. Cliente fiel aí. Arivaldo, um abraço, valeu. Manda mais um pra gente. A IP Auto Centro, confiança, credibilidade e qualidade. Agradecer a IP Auto Centro em nome do nosso grande parceiro Orleães aí, né? Cada manutenção no seu veículo, dá aquela reformada na parte elétrica e muito mais. É só procurar ali a IP Auto Center. Tem mais um aí, Sábia Dourada. É cliente também lá, não é? Também, associado também nosso. Tá associado. A IP também. A IP também né? Força do Nelore. O parceiro Fabrício já fiz 2 podcasts com ele, fazer mais um. A gente tem um ciclo de bate-papo, né, falando sobre a empresa e sobre o trabalho dele e o conhecimento. Então, se agradecer ao Fabrício aí, quer dar melhoramento genético no seu rebanho, é só procurar aí a Sábia Dourado. Vamos lá, tem mais um Saulo Formen investindo sua melhor versão. Vocês não estão de Saulo Formen hoje, mas eu acho que eu tô. Essa aqui foi o Henrique tá ali, o Henrique tá de Saulo Formen ali. Mas a gente usa também, associado nosso também. Associado também, né? Um dia eu tava com ele falando aqui, não, esse aqui é associado, se você quiser falar, nós vamos ter que dividir esse negócio aqui. Agradecer, Saulo, meu irmão, obrigado pela parceria. O Saulo é representante de várias marcas e tem a sua marca exclusiva. Marca própria. Um grande parceiro aí, agradecer. Vai estar em breve com a gente aqui na nossa mesa, batendo um papo, tá bom? Tem mais um aí, pronto. Agora apareceu as 2 mulheres bonitas aí na tela. Pronto. Vamos lá. As vantagens de ser
um associado do Sicredi? Quem vai falar? Na verdade, é a participação nos lucros, né, da cooperativa. E assim, independente da cota, né, ele tem direito ao voto na Assembleia, então, independente daquele associado colocar lá 5 mil, um associado pode abrir sua conta com R$20 e ele vai ter o mesmo direito e a mesma participação nos lucros como os demais. Entendi. Dá uma viradazinha pra cá, que o Henrique tá falando. Henrique tá cobrando ela. Quer tá de lado, o Henrique falou que tu é muito bonita, não pode ficar de lado. Fica de frente. Pronto, olha pra cá agora. Tá, vamos lá. Até desconcentrei a menina. Então. Sim. Pode falar pra ali. Aí, mas pronto. é isso. Pode complementar, Sara. Complementando também, por ser cooperativa, a gente oferece taxas mais justas para os nossos associados, né? Então, desde a manutenção da conta até ali as taxas de linhas de crédito, né? Comparado ao mercado. Então, a gente tende a oferecer taxas mais competitivas, né? Então, é uma das vantagens de ser um associado do Sicredi, né? Por exemplo, na PJ, um diferencial, né, que é de extrema importância, que a gente não cobra Pix. Então, muitos associados PJ, eles ainda pagam em outras instituições o Pix. Seja para receber no QR Code da máquina, seja para transferir para outra conta, para receber normal. Então, tem a cobrança. E a gente, como instituição cooperativa, a gente não cobra dos nossos associados isso, né? Então, voltando um pouquinho lá nos produtos e serviços, né, da PJ, TED, que é a transferência bancária, não é cobrado também, né? Entendi. Então, isso, além de ser vantajoso, traz lucro para os nossos associados, né? Porque imagina só, você for ali puxar o mês todinho, porque o Pix é a sensação do momento, nem né? fala. Quem não gosta? Eu devo fazer uns 30 por dia. Então, você vai lá e soma cada Pix que é cobrado lá do seu extrato no mês. E o quanto que você poderia ter investido em outra coisa, né? Verdade. Então, para os PJs, cada centavo faz diferença. E na cooperativa, a gente traz a isenção aí para os nossos associados. A gente tem o melhor para atender eles, né? É interessante, cara. Na verdade, tem assim, Raiane, uma prioridade. O associado da cooperativa, ele tem uma certa prioridade com os demais, que não são associados. Então, eu acho interessante isso, cara. Sim, porque assim, a gente tem um relacionamento mais próximo, né, com o nosso associado. Então, a gente sempre está ali à disposição para atender da melhor forma possível e, principalmente, desenvolvimento, né, ajudar ele na vida pessoal e também na empresarial. Entendi. Isso é interessante. Está para alavancar também, né? Então, muitos têm sonhos. E tem a parte de consultoria, vocês fazem também consultoria para eles? Sim, a gente faz a consultoria, porque, igual ela falou, a gente tem todo aquele cuidado de ter um relacionamento mais próximo com os nossos associados. E a proximidade é que vai fazer com que a gente entenda a real necessidade, né? Então, eu preciso entender a tua necessidade para mim também não prejudicar a sua vida financeira. Entendi. Porque se você chega para mim falando, Sara, eu preciso de 30 mil reais para mim. E aí eu avalio além da capacidade de pagamento, a tua necessidade, vejo para o que você vai fazer. Você vai me contar um pouco, né, do que você tem interesse e tudo mais. Aí a gente conhece sobre o mercado, a gente vai... Calma, espera aí. Mas eu acho que no momento o mercado ele não está favorável para o que você quer investir. Não é o correto. Não é o correto. Então a gente tem esse cuidado também, né? Porque a gente está tratando da vida financeira dos nossos associados. E querendo ou não, o financeiro ele impacta além no bolso, né? Na nossa vida, na saúde mental dos nossos associados, né? Então, aqueles que estão endividados, ele tem uma preocupação maior. Então, tudo isso afeta. Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente fala em tratar do financeiro dos nossos associados, né? Então, por isso que a gente tem essa proximidade, esse cuidado. Não, e assim, um mau planejamento financeiro arrebenta com o cara lá na frente. Sim. Entendeu? Você pode ter milhões, mas se você não souber investir, ter um planejamento financeiro. Eu tenho um meu irmão, Cirilo, ele tem fazenda aqui na Vista Alagoana. Ele num período de tempo da vida dele, o que ele fez? Ele falou, a partir de hoje, se eu comprar uma balinha na rua, anoto. Ele fez um planejamento financeiro e mudou de vida. Ah, não, sabe o que ele fez? Não, claro que ele... Porque assim, o que ele falava pra mim? Ele falou, cara, tinha mês que quando eu chegava no final do mês que eu anotava, para que eu comprei isso?
Ele comprava coisa que não usava, que era desnecessário. São aquelas despesas supérfluas que não ia alterar nada da vida da pessoa. E as pessoas, ele leva muito a sua compra pelo impulso, pelo momento ali e tal. E ainda passou a anotar no caderninho. Até hoje ele usa o caderno e a caneta dele. E assim, tem uma estruturação financeira bem melhor. E tá um cara bem de vida hoje porque ele fez um planejamento financeiro a médio e longo prazo. Então, assim, isso é importante para as pessoas que estão nos assistindo. Eu não sou rico, não, mas eu sei por onde começar, só não sei fazer. Meninas, vamos falar um pouquinho sobre a questão da inovação e tecnologia. Quem vai falar? Você? Eu posso estar complementando, falando um pouco sobre isso. Pois chama. Vai lá. Hoje a gente tem um modelo physital, que a gente fala, né? Ele une o físico com o digital. Então, o Sicredi ele nunca vai abrir mão da agência física. Sim. Mas ele está sempre ligado ali no avanço da tecnologia, né? Então, hoje, muitos associados eles percebem que a nossa agência não tem ali um grande movimento. Porque hoje a gente consegue atender os nossos associados. A Raeli atende os associados dela do local de trabalho deles, eles estão lá no horário vago, consegue ser atendido. Até do sofá da casa, né, Raeli? Sim. Eu consigo atender os meus associados, eles lá na empresa deles e eu na agência. Então, através do quê? A gente tem um modelo que a gente fala que é o WhatsApp oficial, né? Então, a gente consegue ali fazer com que o associado se auto-atenda pelo aquele WhatsApp, porque ele é um WhatsApp muito completo, né? Então, ele tem todas as informações, desde ali até... Pelo mais simples que pareça, mas até acionar um sinistro pelo WhatsApp, o nosso associado consegue, né? Então, é muito rápido e prático. Tem também o nosso modelo de assinaturas, que são assinaturas digitais, né? Eu assinei um contrato com assinatura digital. Você assina um contrato sem precisar ir na agência, sem ter que enfrentar uma fila enorme, sem ter ali que tá se estressando muitas das vezes, né? Você assina aqui da sua sala mesmo aqui onde você está. Então, claro que a gente tem ali uns métodos de segurança também, de confirmação, que é importante, né? Então, a gente tem o nosso aplicativo, que é muito completo também. Você é associado, você sabe do que a gente está falando, né? Então, o nosso aplicativo ele é fácil, é intuitivo. E hoje, outro diferencial também voltado para inovação e tecnologia é que os nossos futuros associados eles conseguem abrir a conta pelo próprio aplicativo. Então, a pessoa física, né, que tem interesse em se tornar associado, né, fazer parte do quadro de sócios da cooperativa, da agência de Pacajá, ela pode baixar o aplicativo Sicredi X e se auto-atender por lá. Então, ela consegue abrir a sua conta por lá, tem vídeo explicativo do que é o capital social, o que é a cooperativa. Então, hoje está muito evoluído as coisas. Só me tirar uma dúvida, eu já tenho, claro, eu sou cliente, eu tenho aqui o meu aplicativo, mas digamos que eu iria baixar o aplicativo hoje, eu mesmo geraria minha senha, não precisaria ir na agência para gerar uma senha, a gente mesmo geraria essa senha, poderia entrar já no... Já faz a abertura de conta pelo aplicativo, né? Então, a documentação que a gente precisa, que solicita lá também, é só o seu RG e CPF, né? O comprovante de renda e o de endereço, no caso, né? E no caso de pessoa, estado civil, for casado, né? A certidão de casamento e a documentação pessoal também do companheiro. Entendi. Então, assim, hoje, para você se tornar cliente do banco, você nem precisa ir lá. Nem precisa. É de casa mesmo. Você consegue se atender ali na sua residência mesmo. Cara, é muito bacana. E tem o aplicativo do Sicredi é muito bacana, que eu uso ele sempre, né? Eu acho muito legal e facilita muito. É muita comodidade. E mesmo assim, Karl Marx, mesmo que a pessoa tenha dificuldade, às vezes, de acessar o aplicativo, ele pode entrar em contato com a gente no WhatsApp, mandar a documentação, que a gente faz todo o processo para ele ir na agência mesmo, só para a gente finalizar, conhecer, né? Entendi. Coletar assinatura. Tá, mas aí no caso de se tornar para se tornar um sócio, um associado, teria que ir lá. Não obrigatoriamente, ele consegue fazer pelo aplicativo, que é esse aplicativo Sicredi X. Ele baixa o aplicativo, aí ele vai criar como se fosse um usuário, ele vai criar, vai colocar o CPF dele, vai criar a senha dele e vai preenchendo as informações que vai perguntando.
os dados do RG, endereço, se ele é casado, a renda. Então, ele consegue se autoatender, né? Entendi. Tem aqueles casos o quê? Que o associado tem um pouco mais de dificuldade, né, com a tecnologia. Então, ele não vai abrir mão de ir na agência. Então, igual eu falei, a gente atende o físico e o digital. Então, as pessoas que conseguem se autoatender, perfeito, né? Não tem aquele trabalho de ir na agência e tudo mais. Mas as pessoas que não conseguem, a gente está ali à disposição para atender também, né? Imagina só esses travessão, que é muito longe, né? No inverno é um pouco difícil. E a gente conseguir atender esses associados lá de onde eles estão, né? Porque todo lugar aí já tem Wi-Fi hoje, né? Tem. Então eles conseguem... A Providência já colocou o município inteiro. Fazer assinar uma cédula de crédito à distância, sem precisar vir na rua, andar mais de 50 km, né? Então a gente tem esse diferencial também para facilitar a vida dos nossos associados, né? Só que assim, meninas, a presença física é interessante. Sim. A gente não abre mão da presença física. Aproxima muito do gerente, do meu parceiro, do atendente. Essa presença, ela é interessante, ela é muito bacana. Se torna até um vínculo de amizade, né? É bem diferente. E outra coisa, do outro lado, eu tô com um aparelho aqui, você não me conhece lá. Não sei quem é que tá falando, entendeu? Mas quando a gente conversa com a pessoa pessoalmente, já é diferente, já se cria um laço ali de instituição com a pessoa, já é bem diferente, já é muito bacana. Por isso que a gente não abre mão da do físico, né? Porque é necessário esse relacionamento que a gente tem com os nossos associados, né? Porque é dessa forma que a gente vai entender a necessidade dele. Porque através de uma simples conversa, onde a gente tem uma escutativa ali, né? A gente já é treinado para isso, a gente vai captando ali e depois vai juntando e numa outra conversa a gente já consegue identificar qual é a necessidade para apresentar os melhores produtos e serviços para o nosso associado. Entendi. Então, assim, é muito bacana porque tem as duas opções e todas as duas opções são muito simples e fáceis E os associados conseguem se autoatender tranquilamente. Exatamente. Né? Eu tenho até uma pergunta em relação aqui, o que a pessoa precisa para abrir uma conta. Já até conversamos um pouco sobre isso, né? Já falamos, acho que já está bem esclarecido. Tem mais alguma dúvida para falar sobre alguma coisa para falar sobre essa situação da conta? Acho que não, né? Foi falado. Eu acredito que é isso mesmo, né? Só na pessoa jurídica, né, que a gente pode deixar. Sim, verdade. Falando de pessoa física, né? Vamos falar de pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, ali a gente vai precisar do contrato social da empresa. Isso. A gente vai precisar do faturamento dos últimos 12 meses, daquele cartão CNPJ que emite na Receita Federal, e os documentos pessoais do sócio, né? Seja se for mais de um, os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço, o imposto de renda. Se for casado no civil, a gente precisa da certidão de casamento e o documento da esposa, né? Questões de leis mesmo, que é obrigatório ter. Entendi. E o interessante é que a gente não precisa, porque antigamente tinha o quê? Tirar xerox de todos os documentos e levar um envelope cheio de documento para a agência, né? Hoje em dia não, se você tiver tudo... Não, antigamente até 3x4, tinha que tirar foto 3x4. Sim, hoje não, hoje tudo em PDF já a gente tem um sistema digital, já joga lá digital, dentro. Então facilita bem mais, né? Interessante. Eu acho assim, nós falamos de empresa, falamos de financiamento, essa questão do financiamento imobiliário, acho que até vamos conversar lá na frente, vamos tocar no assunto. Não, nós vamos falar sobre a questão do FNO. Eu até anotei aqui pra gente falar, não sei se é a Sara. Vamos falar um pouquinho, antes de falar do FNO, nós vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros ali, a gente tem que prestar conta do povo. Pelo amor de Deus, joga pra nós aí, Vinícius. K-Center, peça, deixa eu tirar o óculos agora de longe sem óculos, perto com óculos. K-Center, peças e serviços, né, manutenção do teu veículo aí, da revisão do motor, na parte de suspensão, troca de óleo, correia dentada e muito mais. Só procurar nosso parceiro Agerson ali na K-Center, na Transamazônica, ali no bairro Tosete, que você vai ser com certeza muito bem atendido, tá bom? Tem mais uma aí, Pais e Filhos, clínicas odontológicas e harmonização facial. Quer dar um tapa no visual, quer dar uma melhorada na fisionomia, na parte dentária, é só procurar ali a Pais e Filhos, que com certeza você vai ter um bom atendimento
né? A doutora Janaína, a doutora Rose, um abraço, obrigado pela parceria. Vamos que vamos. Tem mais um em Cia de Construção Pimentel, aí da base ao acabamento. Né? Lá você vai encontrar telha, cimentos, tijolos e muito mais na Cia de Construção Pimentel. Um abraço, meu parceiro Dali. Tem mais um aí? Tem aí a Agropecuária Líder de Campo. É parceira de lá, né? A Líder de Campo? Ainda não. Ainda não? Eu falei pra ele. Mas a gente aguarda o seu Celso pois lá. Pois é, Celso, meu irmão. Ó, as meninas estão aqui já com a caneta e papel na mão para fazer o contrato. Agradecer ao nosso amigo Celso aí da linha de campo, né? Compromisso com o homem do campo, um grande parceiro. Esteve aqui comigo um dia desse, fazendo um podcast falando da empresa, falando da parte da cerca elétrica, que entra também como financiamento. Eu até comentamos sobre isso, a questão do Sicredi, né? Que as pessoas também possam fazer o financiamento do Sicredi para adquirir a cerca elétrica, que é as melhores cercas do mundo hoje que o Celso oferece aqui em Pacajá. Então agradecer aí a linha de campo pela parceria. A farmácia Menor Preço, meu parceiro André, há poucos dias que abriu, está no mercado, um grande parceiro, medicamentos, cosméticos, higiene pessoal e muito mais, lá na farmácia Menor Preço. André, meu irmão, obrigado pela parceria, vamos que vamos. Acabou? Tem a Reis Carne, tem mais uma, Reis Carne, qualidade e preço baixo. Lá tem carne de primeira, até aquela picanhazinha bem suculenta para nós, né? Vamos fazer um churrasco, comprar carne lá na Reis Carne, agradecer meu parceiro Wendel Reis. A Reis Carne tem 2 endereços ali do lado do Catatal e também ali próximo ao lado do Mercadinho Oliveira, no centro da cidade, tá certo? Pronto, agora apareceu a menina bonita na tela. Vamos falar então de FNO? Vamos falar um pouquinho sobre esse financiamento rural e tem urbano também? Como é que funciona? Bora lá. O FNO, antigamente, ele estava muito voltado para o rural. Para o rural, isso. Né? Verdade. A gente tem a linha que atende os produtores rurais. E aí, pensando também nas empresas, né? Agora a gente tem a linha que atende ali para as empresas que buscam fazer investimentos na sua empresa, né? Então, ela é linhas específicas para construção e reforma, para aquisição de equipamentos. Ela é para compra de produtos também ou não? Para capital de giro, a gente pode fazer o investimento misto. Então, a gente não consegue financiar 100% capital de giro. Entendi. A gente consegue financiar apenas 25% do valor do projeto, né, para capital de giro. Então, a gente atende ali energia solar, a gente atende construção e reforma, a gente atende aquisição de equipamentos, né, matéria-prima e tudo mais. E aí, com uma taxa bem baixinha, né? Que é o que brilha os olhos dos nossos empresários, né? Como eu falei lá atrás, qualquer valor ali que puder diminuir do custo do empresário, das empresas, faz diferença, né? Então, hoje, de acordo com o porte da empresa, a gente tem taxas ali que variam de 7,63% ao ano, né? É pouco, cara. Então, isso, comparado ali a um capital de giro, né, tá excelente. Se você pegar 7 e pouco e dividir por 12... sai menos de 1%. Menos de 1%. Tá ali entre 0,63 ao mês, né? Então, a gente consegue dar uma carência também, de acordo ali com o projeto que foi especificado. Qual o limite de carência de né? vocês? De acordo com o projeto, né? A gente tem carência de 3 meses, 6 meses, né? Então, variam bastante ali. Vai depender do que o associado vai utilizar o recurso, né? Porque tem aqueles produtos, tem aquele investimento específico que tu tem ali um retorno meio que instantâneo, né? Entendi. Investiu, você já tem um retorno. Mas tem aquele que demanda um pouco mais de tempo. Então, é necessário que você tenha uma carência ali para começar a pagar, porque você precisa primeiro faturar para começar a pagar, né? Então, vai de acordo com a necessidade de fato do associado. Entendi. Mesmo que não é o direcionamento do nosso bate-papo aqui, mas o FNO rural, ele tem uma carência mais longa. Ele tem uma carência mais longa porque tem a questão da aquisição de matriz e tudo mais, então Entendi. Tem o período certo ali para venda, né? Dependendo do que foi investido. Então, ele sempre vai ter uma carência um pouco mais longa. Entendi. Esse financiamento, a gente sempre teve na visão que o FNO era rural e acabou a história. Então, assim, o Sicredi ele vem para
para inovar isso, para dar um leque para a mais. oferecer o melhor, né, para os nossos associados, né? Além do FNO, a gente tem linhas de BNDES também, que não é só para o agro, né? Então a gente tem para empresas também para atender. Então é o que vai diferenciando. E além dessas linhas ali específicas, né, a gente tem ali os produtos complementares, né, para os associados ali que desejam se planejar, né? A gente tem o consórcio, ali desde uma motocicleta, consórcio de veículos pesados, até para aqueles associados que têm interesse em investir em um caminhão no futuro, né? Que a gente tem algumas empresas ali que trabalham ali com caminhões e tudo mais. Então a gente tem essas opções. Na pessoa jurídica a gente tem os seguros, né? Então a gente tem seguros de automóveis, a gente tem seguro empresarial, né? Que ali você está protegendo o seu patrimônio. A gente tem o seguro de vida empresa, que ali tem a cobertura para a vida dos sócios e dos funcionários, que é importante também. Além do seguro de vida individual também na pessoa física, né? Eu costumo dizer ali que o custo ali do cuidado, ele é sempre menor que o custo do reparo. Exatamente. Né? Então, a gente paga o seguro para não utilizar, né? Então, mas o grande desejo é pagar para não utilizar. Isso, a gente paga de fato para não utilizar. Mas ainda tem aquelas pessoas que têm o receio, né? Vou ficar pagando, né? Mas você já pensou se dá algum problema, alguma coisa? Deixa né? eu pagar esse mês que vem, leva um prejuízo aí. Sim. E aí, Jesus? E aí, o reparo, se a gente, por exemplo, um seguro empresarial, que a gente atende empresas ali que tem seguros que saem por menos de R$1.000. Né? No ano, a gente está falando de ano. A gente divide até em 10 vezes, 12 vezes, dependendo do fluxo de caixa do associado. Vou fazer do Estúdio Max. Importante também. Necessário. Aí você pega e leva em consideração ali dividido por 12, divide por 30 aquela parcela ali por 12, para você ver o quanto que você está pagando por aquele reparo, por aquele cuidado, né? Porque você está cuidando do seu patrimônio, porque hoje você sabe o quanto que você trabalhou, o quanto que você suou para ter o que tem hoje, né? E Deus o livre, acontece algum incêndio, alguma coisa, né? E acaba botando tudo a perder, né? Então isso é importante. Só me tira uma dúvida, esse seguro, o que ele me assegura? É um incêndio? Incêndio, furto, explosões, furto, quebras de vidro para aquelas empresas que tem muito vidro, né? Mármore, ele tem para danos elétricos, a gente sabe aqui que a cidade é um pouco precária em questão de energia. Então a gente tem alguns problemas ali com queimas de equipamento, né? Por conta da energia. Então a gente tem essas coberturas aí para atender os associados. Isso é interessante, eu já estou pensando sinceramente correr atrás do... Porque assim... Lembre-se que é um cuidado, porque é mais barato você pagar ali pelo cuidado do que você pagar pelo reparo. Não, mas é exatamente isso. Eu tenho investimento aqui e são coisas caras e tal. Isso é importante. Eu já tinha pensado nessa possibilidade, que eu fiz um seguro ano passado, não foi no Sicredi, em outra empresa financeira, só da casa. Né? Só por um ano. A gente tem também o seguro residencial, né, para atender as pessoas físicas. Exatamente. Tem gente mandando mensagem aqui, a Juliana Vilhotti, que maravilha, cooperativa, parabéns meninos, né? O Antônio Bisto, mandando boa noite a todos, sucesso para você. O Reinaldo Smart tá dando muito bom o podcast. Tá dizendo aqui, dando boa noite também. O Matheus Costa, boa noite meninas, estão arrasando. Deixa eu ver aqui. Josefa Leite, boa noite, parabéns para a Sara e para a Raiele. São muito competentes, excelentes profissionais. Esse podcast muito bom, muito bem explicado, estão de parabéns. Obrigado, minha querida. O Marcos Marinho está dando boa noite, e Sicredi veio para mudar a vida de muitas pessoas. Né? O Cícero está dando parabéns. O Marcos Marinho está falando uma coisa importante. O Sicredi ele veio abrir a mente de muita gente. Sim. Ele veio trazer algo diferente para a pessoa que usa a instituição financeira, né? Seja ela cooperativa ou banco, né? Então isso é muito importante, porque o Sicredi ele tem uma forma diferente. Nós estamos no 3º podcast. A gente tem uma parceria, o Estúdio Max tem uma parceria com o Sicredi. E a gente a cada 45 dias a gente vai estar sempre falando sobre isso. E esse esclarecimento
abre muito a mente das pessoas e as pessoas passam a entender a função dessa cooperativa. Isso é muito bacana, cara. Né? É porque o Sicredi, ele preza muito pelo desenvolvimento do local onde ele está inserido, Sim. né? Então, ali é um dos nossos objetivos principais ali, é o quê? É desenvolver a nossa comunidade, desenvolver a economia de forma sustentável, né? Verdade. Também não é chegar espalhando aí, por exemplo, recursos para todo lado e aí acabar tendo problemas no futuro, né? A gente tem ali um cuidado para que a gente possa fazer isso de forma sustentável, para a gente sim desenvolver a comunidade e não atrapalhar, né? Então... E assim, a mídia digital hoje, meninas, ela é fundamental e primordial. E eu tenho conversado com o Éder, quando eu fui lá sentar conversar com ele falou que a gente, a cooperativa, ela tem uma visão diferente Sim. sobre a divulgação. Nós preferimos muito mais pagar alguém para divulgar numa rede social do que colocar um cartão de som na rua. Sim. Entendeu? E isso é interessante, eu acho muito bacana. Foi até uma das coisas que facilitou a nossa parceria, que a gente montou e tal. E eu acho muito bacana isso. E a gente consegue levar informação a um número maior de pessoas, no né? mundo inteiro. Porque aí a informação, acho que é o ponto-chave de tudo, né? Porque muitas pessoas ainda, por exemplo, aqui em Pacajá mesmo, pensa que é só para produtor rural, né? Então, a vinda da gente aqui para mostrar que a gente tem mais para oferecer, né? Uhum. Que a gente tem ali um portfólio completo para a pessoa física, um portfólio ali completo para a pessoa jurídica, faz com que as pessoas vejam a cooperativa de outra forma, né? Sim. Então, Pois mas o nosso começa a ver ali a cooperativa como, de fato, uma instituição financeira, né? Então, aquela que tem os mesmos produtos e serviços de um banco tradicional, mas a forma como a gente leva para os nossos associados é diferente, né? A gente tem uma dinâmica diferente de levar esse produto para o nosso associado. Pois é exatamente isso. Esse bate-papo que a gente faz, essa informação, esclarece muitas pessoas. As pessoas passam a entender que esse bate-papo nosso hoje é específico para essa área, para a área do urbana, para a área da pessoa física, da jurídica, exatamente para as pessoas entenderem que a cooperativa ela não é um banco rural. As pessoas têm essa visão. Grandes pessoas têm a visão que a cooperativa Sicredi ela é um banco rural, que só colono, só fazendeiro pode associar, pode abrir uma conta. Se não chega lá montado no cavalo, não entra. Então as pessoas têm que entender que é diferente. Sim. Nós vamos anunciar mais um pouco nossos parceiros aí. Daqui a pouco a gente vai falar a próxima conversa nossa sobre a questão da fraude, né, cara? Tem muita, né? Muito. Eita, agradecer aí o Posto Pacajá, qualidade no combustível 24 horas, meu parceiro Wendel Reis, que é um grande parceiro nosso, agradecer pela parceria, né? Você vai abastecer seu veículo, aproveite, passa ali no Posto Pacajá, bom atendimento, preço baixo e produto de qualidade, tá certo? Manda pra nós aí, Centro Elétrico. O Posto Pacajá que é associado lá? Não, a gente tá aguardando o Wendel lá. O Wendel tem umas empresas que tem que ir pra lá. Centro Elétrico, material para construção e elétrica em geral. Ainda também não. Ainda não. Joiane, minha amiga, aproveite, vai lá na cooperativa. As meninas já estão aqui com o contrato na mão aqui para associar o Centro Elétrico. Obrigado pela parceria. Lá na base do acabamento você encontra material elétrico e muito mais ali na Centro Elétrico, tá certo? Manda pra nós aí, Supermercado Rio Novo, todo dia da economia. Dona Lúcia. Dona Lúcia é a nossa associada. Pronto. Aí, Dona Lúcia tá associada no Sicredi. Obrigado, Dona Lúcia. Lá você vai encontrar secos e molhados, né? Bebidas quentes e frias, açougue, muito mais ali no Supermercado Rio Novo. Manda ter mais um, manda lá. Pronto. Top Lanche, deu fome agora, gente. Ô, Jesus. Ô, Senhor, eu tô com fome. Brincadeira, gente. Top Lanche é uma grande parceira aqui do nosso projeto, do nosso estúdio, né? O melhor lanche da cidade, com certeza. Entrega em delivery, tem o 91 991 5579 80. E tem também almoço lá. Todos os dias tem almoço. A comida deles é muito bacana e o lanche é show de bola. Tem mais um aí no bloco? Acabou? Chama para o Thales Aguiar, Engenharia Civil. Escritório aí de Engenharia, Assessoria e Projetos. É só procurar o Dr. Thales Aguiar, tá certo? Pronto, Isis Radiologia Odontológica. Lá faz o raio-x da tua boca, prepara tudo para
para aquele trabalho especial que também é da doutora Janaína e da Rose, ali da Pais e Filhos, tá certo? Bom demais. Acabou? Acabou esse bloco. Tem só mais um daqui a pouco. Meninas, vamos falar sobre fraude. Já recebi ligações do Sicredi. Porque eu sou do Sicredi. Você é do Sicredi o quê, cavalo? O Sicredi não tá ligando assim, não. Engraçado, né? Eles montam uma estratégia, assim, uma conversa muito convencedora, que se você não tiver habilidade e conhecimento, acaba caindo no golpe. E tá sendo um dos golpes mais comuns, né? Mais que comum. É a central falsa, que aí ele liga pro associado, né? Ou então, às vezes, a pessoa nem é associada, e aí eles ligam informando que tem uma compra, né? E aí começa a induzir o associado Exatamente. a passar informações, que é algo que a gente não faz, né? Então, se a gente liberou aquele limite do associado, é de responsabilidade dele utilizar da melhor forma, né? E tem também o WhatsApp clonado, né, que muitas das vezes, por mais que você tenha o hábito de conversar com a pessoa, de fazer ali as transações, é sempre bom você confirmar, né, ver se realmente, é para o meu filho, é para a faculdade, liga, né, confirma. A gente sempre dá essa opção, né, para o associado confirmar antes de fazer qualquer transação financeira. E também os links, né, que na maioria das vezes chega SMS informando da mesma forma, né, que foi feita uma compra para confirmar dados, e aí o associado acaba entrando, e a partir do momento que ele entra, ele já dá todo o acesso ao golpista, né, a ter acesso à conta dele. Só me tirando dúvida, já houve situações da pessoa clonar, por exemplo, né, o aplicativo, o Zap do Sicredi e entrar em contato com eles? Não. Essa parte aí, o nosso número é um número que ele é de extrema confiança, então não tem a possibilidade de clonar, ele é um número verificado, né? Ele é um número diferente porque todo o sistema Sicredi, né? Então ele é um número verificado, que tem ali medidas de segurança, até para a gente conseguir falar, né, pelo WhatsApp, ele tem algumas confirmações ali, para a gente conseguir acessar as informações e tudo mais. E até hoje nunca ocorreu, né, de ter sido clonado ou algo do tipo. É porque acontece muito, né? A gente muitas das vezes utiliza o nosso número pessoal para falar com os associados, acontece, né? Verdade. Então, esses associados, eles acabam recebendo ligações e eles pode muitas das vezes pensar que é a gente que está ligando, né? Exatamente. Então, por isso que a gente já orienta os nossos associados irem diretamente pelo nosso número oficial, justamente para não ter esses riscos, né? Porque o número oficial o nosso número oficial vai te trazer segurança, porque as conversas são registradas, são gravadas e tudo mais, né? Então, ele vai te trazer uma segurança maior do que você conversar com o seu gerente pelo WhatsApp, né? Então, a gente já tem essa orientação ali com os nossos associados. Então, a tecnologia vai avançando, os golpistas mais ainda, vão avançando, né? mais ainda. Então, eles estão sempre... A gente fala assim, que eles estão sempre na frente, né? Cara, é incrível, cara. Porque se a gente for avaliar em questão de números, por minuto, mais de 2.800 pessoas no Brasil caem em golpes. Né? Isso a gente está falando por minutos, né? Então, a cada 60 segundos, 2.800 pessoas estão caindo em golpes. E eles se aproveitam do quê? Daqueles horários comerciais de pico que a gente fala, né? Entre 10, meio-dia, os horários ali que você está mais agoniado, mais estressado para ligar. E muitas das vezes você cai num golpe, não é por falta de conhecimento. Muitos julgam que sim, você caiu num golpe tão besta, você ouve falar todo dia, mas não é por falta de conhecimento, não. Você cai no golpe por conta da sua mente, né? O seu emocional, porque muitas das vezes ali você está ali num dia muito turbulento, com várias coisas para fazer, estressado, e o golpista parece que ele sabe, né, a hora e o momento certo de agir. E ele se aproveita daquele momento, liga e fala, olha, você tem uma compra no seu nome, no seu cartão de X valor. E a pessoa já se desespera, eu vou pagar R$2.000 numa compra que eu nem fiz, né? E aí, para você cancelar, você precisa me confirmar isso. Aí
passa o número do cartão, passa o CPF, passa tudo. Quando vai ver, o cartão foi clonado, né? Aí, mas a que gente tinha na tem conta foi medidas de embora. segurança. Aí, em vez dele estar se livrando de um golpe, ele tá caindo em um golpe. Ele tá, aí ele tá se livrando do espelho, tá pegando uma maior. Então, Tem a questão da venda falsa também, né? Que aqui em Pacajá mesmo a gente já viu bastante esse Sara, golpe da venda falsa. Você vai falar da venda falsa. Mas assim, nunca aconteceu de alguém pegar, por exemplo, eu pego um WhatsApp, um número, eu crio o WhatsApp ali, eu vou lá e pego a logo do Sicredi, coloco no perfil. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Acontece, mas a gente já vem ali orientando, fazendo o processo de educação financeira, orientando nossos associados desde a abertura da conta ao quê? Explicando, olha, o nosso número oficial é esse, a gente manda até um oi para ele, olha, para você salvar, né? Porque o único contato que vai entrar em contato com você é esse. Entendi. Então, qualquer outro que entrar, você já desconfie e já nos procure. Então, a gente tem esse cuidado de fazer essa orientação com o nosso associado desde a abertura da conta, porque todos os dias acontece, a gente recebe mensagem de associado falando, olha, me ligaram falando que era do Sicredi, né, mas eu desliguei o telefone na hora, porque você me falou que quando eu recebesse qualquer ligação era para mim entrar em contato com você. Então a gente já está fazendo esse trabalho aí inicial, já prevendo, para caso o golpista entre em contato com ele, ele já saiba se livrar, né, do golpe, não atenda, não passe informações, né? não acesse links. Não acessar links, né? Porque hoje tem a questão da pescaria ali de informação, que é através desses links. Então, no link que você acessa, o golpista consegue clonar ali seu telefone, pegar suas informações, tudo, até o seu WhatsApp consegue clonar, né? Rede social também, começa a fazer ali anúncios de venda, que é a famosa venda falsa, né? E aí a gente tem esse cuidado ali de mostrar para os nossos associados ali o nosso canal oficial, né? A gente sempre frisa isso, para eles terem uma segurança maior no atendimento. E a gente não vai pedir informações, porque a gente já tem todas as informações do nosso associado. Verdade. A gente pede o quê? Alguns itens de confirmação de segurança, por exemplo, os 3 últimos dígitos do seu CPF, para a gente confirmar se de fato é a pessoa que está falando com a gente, né? Porque cara a cara, tudo bem, mas ali a distância já é um pouco mais complicado, né? Mas é exatamente isso. O que eu falei agora há pouco. O presencial, o olho no olho, ele faz muita diferença, né? E assim, a questão do golpista, eles criam cada plataforma, cara. Eles criam um sistema de vendas de produto, que seja de uma instituição financeira, cara. Parece o site, por exemplo, da Magazine Luiza. Você entra ali no link, às vezes você está no Instagram e aparece comercial. Você jura que é o site oficial e você vê ali produtos ali muito barato. Aí você já entra na mente das pessoas com isso, porque eles vão aonde? No seu emocional. Você vê uma televisão lá de 65 polegadas por R$1.300. Aí a pessoa brilha o olho. Nossa, é minha oportunidade de comprar minha televisão agora. Compra e se lascou. Aí a pessoa vai lá, coloca suas informações naquele site, né? Número de cartão e tudo mais, acaba que perde o valor, né? Porque você efetuou a compra, né? Então você perde o valor e ainda tem as suas informações ali de forma fragilizada entregue pro golpista, né? Um dia desse eu tava vendo, semana de ontem parece. Eu tava vendo no Facebook. Uma promoção, um negócio de 25 anos do Mercado Livre. Um Galaxy S23 Ultra, S24, por R$95. Essas coisas baratas demais, a gente tem que desconfiar, né? A gente nunca... É incrível. É questão, assim, de lógica. Você vai num site ali, vê o valor do produto, analisa primeiro, vê que desse outro site, isso aqui não tá certo, tá barato demais, eu devo desconfiar. Entendi. Cara, é muito incrível. Isso é um negócio muito louco. O Adriano Oliveira tá dizendo que a energia está horrível aqui em Pacajá. Excelente produto aí, segue o residencial. Tá vendendo, fazendo merchan da energia solar. Isaura Costa, que é minha irmã lá de Rondon do Pará, né? Está ligada com a gente. Bate-papo tá muito bom, obrigado. Fernanda Cunha, mandando os aplausos. Muita gente assistindo a gente. A gente já tá chegando na reta final do nosso bate-papo, né? E a gente hoje nós temos um problema de internet, não é a questão da Provenet em si, o link geral tá caindo, né? E a gente agora tá com a nossa imagem até travando, tá um pouco pesada,
Mas pode colocar para gravar, Henrique, para não ter problema. Tá finalizando nosso bate-papo, não, a gente não consegue finalizar. A gente agradece, né, o pessoal que está com a gente até agora. E a gente vai falar um pouco. Prepara aquela imagem para nós, Henrique. Vamos jogar aqui na TV. Vamos fazer primeiro. Eu vou fechar aqui o nosso patrocínio, que ainda tem mais um bloco para fazer. Para a gente, antes de finalizar o nosso bate-papo, agradecer aí a JK Construções. O Henrique tá te agoniando aí, que você tá ficando de costa pra... Nós vamos dar umas bicudas no Henrique depois. Esquenta a cabeça não, viu, Loura? Esquenta a cabeça. Olha aí, que tal? Eita, é um dos parceiros nossos também. O JK, né? JK. Quando a gente fala do crédito de construção e reforma, né? Então ele tem uma parceria com a gente também, né? É um dos parceiros nessa parte. É um dos parceiros também. Que legal, na linha de construção e reforma. Bacana. Agradecer ao JK aí, né? É uma empresa que entrega em quase 4 cantos do município, onde for, e vai levar, tem uma frota de veículos e tal. A base do acabamento tem muita coisa interessante, né, na JK. Vamos lá, no próximo, agradecer aí Equilíbrio, Nutrição Animal, Mineral, Proteinado e Rações. É do Fabrício também. Sim, são associados nossos também. Junto e misturado aí. Meu parceiro Fabrício aí, vendendo mineral. A fábrica em Pacajá entrega em qualquer lugar do município, no estado inteiro aí. Então, a Equilíbrio, Nutrição Animal. Bora lá. Aí, Impacto Adesivo, Comunicação Visual. Lá você vai fazer seu adesivo, aproveitar o período de campanha agora, fazer adesivo aí pro seu veículo e muito mais. Aí, né, tem todo, tem fachada, banner e muito mais para você ali na Impacto Adesivos. Nosso associado também. Também? Pronto, aí tem mais um. Chega pra cá, Açougue do Léo, carne boa sempre. O Açougue do Léo é um grande parceiro aqui do Estúdio Max, né? Agradecer. Carne, o pessoal gostaram da logo deles, é muito bacana. Agradecer ao meu parceiro Léo aí pela parceria, né? Carne de qualidade aí, ossada, primeira e segunda, pelo menor preço da cidade, você vai encontrar no Açougue do Léo, tá certo? Olha lá, tem mais um? Tem aí, Metalúrgica Pacajá. Estrutura metálica, calhas, rufos, pingadeiras e muito mais. É na Metalúrgica Pacajá, meu parceiro Carequinha e o Laércio. Tem mais um ainda? Acabou? Tem. Olha aí, WR, compra e venda de bovinos aí, né? Comércio de bovinos em geral. Não é ainda não, né? Do Endo também, né? É do Endo também. Meu parceiro Endo, rapaz, vai pro Sicredi, bora pro Sicredi. Agradecer o Endo pela parceria, um grande parceiro, né? Agradecer a WR comércio de bovinos em geral, tá certo? Acabou? Agora sim, tem essa imagem aqui. Bora falar dela pra gente finalizar? Vamos falar. Esse é o dia de cooperar. É o dia de cooperar. A gente chama sábado, dia 14, a partir das 7 da manhã. Fala pra gente o que vai acontecer nesse dia. A gente chama esse daí o dia C, né? O famoso dia C, que é com o objetivo ali de homenagear o voluntariado, né? Então a gente busca ali, a gente faz ações voluntárias, certo, de meio ambiente, esporte, entre outras coisas, que hoje a gente vai fazer lá a limpeza do Rio Pacajá, né? Voltado para o meio ambiente, que é o tema. Lá na Cachoeira da Felicidade. Isso! Então a gente... Não me pergunte, porque esse nome eu não sei. A gente... o menino sabe ali. A gente observa o quê? Que muitas pessoas ainda não têm a consciência, né? Uma coisa que é simples, né? Jogue o lixo no lixo, né? Então, muitos ainda não têm a consciência. Não é uma parte ali de educar e tudo mais, né? É só de conscientizar. Porque, como eu tinha falado lá no início, o Sicredi não é só o econômico, ele tem o lado social dele também, né? E essa ação que a gente vai fazer, né, vai ser voltada o quê? Para a coleta do lixo no rio, ali nas margens e tudo mais, né? Para deixar ali um ambiente mais agradável, né? Porque ali, no final de semana, muitos vão com sua família e tudo mais. E vão sujar de novo. Mas aí a gente vai fazer a nossa parte como cidadão, né? E fazer o papel de consciência também, né? Porque é importante também, né? Verdade. Então a gente tem que preservar o meio ambiente, né? Então, a parte de conscientizar é o quê?
Você foi com sua família, já leva um saco, né, para você descartar o seu lixo ali. Por mais que você não leve o lixo de volta para a rua, tudo mais, mas deixa ali já no saco, Já né, na sacola, fica mais amarrado, fácil. que fica mais fácil para coletar, não jogue. Que o certo é Garrafas colocar de- no carro e levar de volta. Sim, mas um exemplo, garrafas de vidro no rio é um risco, né, Perigoso. para as pessoas, os banhistas, né, e Minha tudo amiga, mais. essa Então, a placa, gente vamos vai colocar lá? fazer Como é que é? isso. A gente vai colocar, não é exatamente essa placa, mas a gente vai colocar uma placa de conscientização, né? Proibido jogar lixo nesse local, né? Então a gente vai fazer esse trabalho de conscientizar mesmo. Então a gente convida até as pessoas que têm interesse de fazer esse trabalho voluntário, que quer se juntar a gente, né? A estar lá, no caso no sábado, agora, dia 14, Qual é o horário? a partir das 7 da manhã. Né? Então de manhã. Podia ser mais tarde, não? É porque o sol tá mais frio, verdade. Tá mais frio, né? Verdade. Então você consegue ter mais tempo ali também, né? Porque é um trabalho ali que vai ter ali um pouco mais de esforço, né? Então a gente Verdade. vai ter que. A gente vai contar com a parceria também da prefeitura, que vai disponibilizar os caminhões, né, para coletar o lixo e tudo coletar. mais, né? Então, para pessoas também que têm ali aquele desejo, né, aquela vontade de ajudar o meio ambiente, até mesmo isso, além do meio ambiente, você está ajudando ao próximo, né? Com certeza. Porque é um trabalho voluntário de fato, né? Então, a gente vai estar lá para fazer esse trabalho de conscientização, né? Então, todos os anos a gente tem essa ação voltada para o tema específico que é escolhido pela OCB, né? Então, ela lança para as cooperativas, para as instituições, para a gente fazer esse trabalho aí de cooperação aí com a comunidade. Você quer ler pra gente? Pra mim na parte de cima? Cuide do Rio Pacajá. Você está entrando em um espaço de lazer e conexão com a natureza. Age agora para preservar esse ambiente para gerações futuras. E a nossa responsabilidade, descartar conscientemente. Não jogue lixo no rio e nas margens. Traga sacos e descarte em local adequado. Foi o que eu falei naquele verdade. momento, né? Isso. Preservar. Então, a gente tem que respeitar a natureza, não danificar plantas e animais. E a parte do denunciar, né? Que a gente, se você vir alguém poluindo ou causando danos, denuncie as autoridades, né? A Secretaria de Meio Ambiente está aí para apoiar nessa parte. Cara, eu cada dia que passa me apaixono mais pelo Sicredi por isso, porque como a gente fala no slogan, né? Não é só questão de dinheiro. É ter com quem contar, É ter né? com quem contar. Não é só contar. Isso aqui é importante. Sim. Até conversamos ontem sobre a situação, né? Que eu fiz questão da gente poder estar falando sobre isso. Eu, quanto cidadão, quanto pessoa pública que também leva informação para as pessoas, eu acho isso de fundamental importância. Né? Às vezes as pessoas brincam, acham que é brincadeira, mas se você vê a situação de outros lugares, no Brasil mesmo, outros estados, né, que não tem a mata que a gente tem, eu não estou aqui incriminando ninguém, tem nada a ver, mas assim, eu acho que principalmente as margens de rios e igarapés, elas são fundamentais para aquele rio sobreviver, né, para permanecer. E eu acho importante, né, parabenizar de verdade ao Sicredi, a vocês, ao Éder, que é o gerente, toda a equipe de vocês, por essa iniciativa. Entendeu? Então, assim, a gente percebe que a cooperativa ela não vem para cá só para ganhar dinheiro. A gente veio para mostrar de fato o que é o cooperativismo, né? Exatamente. E isso que faz parte disso. Veio pregar, né? o nosso propósito também, né? A nossa missão. Então a gente tem que mostrar não só com palavras, tem que mostrar com ações, né? Então se é dois pinheiros, econômico e social, né? Porque só um está crescendo mais que o outro. Não, tem que crescer os dois juntos, né? Então a gente tem ali o econômico e o social lado a lado, né? Um não pode pesar mais que o outro. E isso é importante, porque assim, o que eu percebo sempre nessa cooperativa? Ela tem uma visão social diferente das outras. Sim. Muito diferente. Né? Eu sempre, todas as vezes que eu converso com ela, a gente troca ideia, a gente fala sobre isso. Engraçado que quando eu conheci o Éder, eu estava falando da Secretaria de Cultura, né? Ele tinha acabado de inaugurar a agência aqui, ele procurou calmar e tal. Eu falei, cara, tá acontecendo aniversário, eu queria divulgar. E aí ele foi lá e nos patrocinou a premiação do ciclismo. Teve lá, não sei se você esteve lá. Tava lá? Sim. Pois é, então assim, eu percebi o envolvimento da cooperativa com a sociedade, no meio da comunidade. E, cara, isso é importante.
né? Esse laço de amizade, essa aproximação da entidade com a população, com as pessoas, isso traz assim algo diferente. Isso traz uma conexão, né? Uma familiaridade bem diferente. Isso é muito bacana. Então, assim, parabenizar de verdade a cooperativa, a vocês. E o né? nosso objetivo é sempre continuar próximo, né, da comunidade, da população de Pacajá, né? E também, porque o cooperativismo é o quê, né? É pessoas com interesses em comum, né? Uma união de pessoas com o mesmo interesse. Então, acredito que todos tenham interesse no desenvolvimento de Pacajá. Quem não quer ver a cidade de Pacajá desenvolvida, alavancada, né? Então, o Sicredi também quer, né? Quer ver o crescimento dessa cidade, quer ver o desenvolvimento. Então, a gente precisa estar próximo ali, né? Então, a partir dessa proximidade, a gente vai ter ali a união de pessoas que buscam, né, o mesmo interesse em comum. E é muito bacana. Tem pouco tempo que cheguei aqui a primeira vez. Foi dia 1º de janeiro de 87. Pouquinho, né? Tem uns 2 dias. Novato. Cheguei, eu sou novato. Só que assim, entre idas e vindas tem todo esse período. Então, assim, eu conheço o Pacajá e é muito bacana. E eu fico muito feliz de ter a cooperativa dentro do nosso projeto. Isso é muito bacana, eu fico muito feliz. É uma coisa muito legal mesmo, de verdade. Meninas, nós estamos chegando já no final do nosso bate-papo. Foi muito bacana. Tranquilo. Tranquilo, não foi, Ed? Foi. Ficou nervosa não, né? Só um pouquinho. Na próxima no próximo podcast você vai ver. De novo, né? Vai ser mais tranquilo. Vai ser mais tranquilo, ela tá bem mais tranquilo. Então, assim, eu quero, antes de tudo, agradecer vocês por estar comigo na mesa, né? Como eu comentei com vocês em off ontem, eu estou mudando isso aqui, eu vou tirar essa cabine, eu vou colocar uma prancha bem grandona aqui, bem espaçosa, estou dando uma repaginada no estúdio, se Deus quiser. Então vai ser bacana. Quero agradecer vocês pelo convite, agradecer a instituição, né, a cooperativa, o Sicredi, meu parceiro, o Éder. Grande abraço, meu irmão, você é um cara diferenciado. E agradecer vocês duas pela parceria, né? Foi muito bom conversar com vocês. Eu quero deixar o microfone à sua disposição, Rayeli. Se tiver algo que a gente não conversou aqui, se há alguma coisa anotada que você quer falar, pode ficar à vontade, fazer os agradecimentos. Fique à vontade para a gente já começar a terminar o nosso bate-papo daqui a pouquinho. Só agradecer mesmo, né, o espaço que a gente vem, tá mostrando um pouco do nosso trabalho, né? E assim, agradecer também a oportunidade do Éden, né, pra gente estar se mostrando, para as pessoas estar conhecendo, né, o nosso rostinho, que às vezes está só no WhatsApp, não sabe quem é. Então, assim, é muito importante, né, toda essa visualização que a gente tem. Ai, meu Deus, a câmera. É pra cá. Ai, pronto, agora fala pra cá, aqui nessa câmera. Aí, essa aqui é a sua. Essa é só a sua. Então, agradecer, né, quem tá em casa, né, tá nos acompanhando, que tá ali nos parabenizando. Isso é muito bom pra gente, né? Com certeza. Então, assim, fico muito feliz. Sara, minha irmã, obrigado pela parceria e fique à vontade. Se tiver algo que você esqueceu, que a gente não falou aqui. Não, no momento só agradecer, né, pela oportunidade de a gente estar aqui, mostrando um pouco mais do nosso trabalho, o que a gente tem para oferecer para os nossos associados, né? O objetivo era esse, creio que a gente conseguiu mostrar de fato o que a gente tem ali. E qualquer dúvida, quem tiver interesse em se associar na nossa cooperativa, né, pode estar entrando em contato com a gente. A gente sempre tem esse trabalho ali de visitando as empresas, fazendo prospecção de novos associados também. Nunca visitaram né? o Estúdio Max, nunca visitaram. Só vendo que veio falar. Tá vendo? Não. Brincadeira. Então, quem tiver interesse em se associar, né, a gente está ali à disposição, pode estar indo na agência. E obrigado pela oportunidade a todos que assistiram a gente, tiraram o seu tempo para entender mais, né, sobre a cooperativa. Isso foi de extrema importância, acredito que agregou valor também, né, na vida das pessoas. Com certeza. Então a gente está à disposição para melhor atender os nossos associados, futuros associados, né? Então é isso. Muito bacana. Eu sempre comento no meu bate-papo, final da minha conversa, que Deus me proporcionou isso aqui, colocou na minha vida para isso. Sim. Quem traz a gente público, a gente traz... O podcast passado foi um lutador de MMA, trouxemos o Celso, agora vocês. Na próxima terça-feira está com o Pezão, que é uma figura na cidade. Nosso associado também. Associado, ele vai, nós vamos bombar. Já avisar para a galera que na próxima terça vai estar o Pezão aqui, nós vamos
Eu imagino, vamos aprontar nessa mesa aqui. Vai dar um bate-papo muito bacana. Então, assim, o nosso projeto é isso. Dar oportunidade para essa empresa, para as pessoas poder falar do teu projeto, poder falar das ações de vocês, poder falar da empresa. Isso é muito interessante. Então, assim, a gente leva entretenimento para as pessoas, a gente leva a visão política, social, religiosa, que seja. O nosso projeto é para isso. Deus colocou isso aqui na minha vida exatamente para fazer o que a gente está fazendo sempre. Então, eu agradeço muito. Agradecer muito ao Sicredi, ao Eda e a vocês. Muito obrigado pela parceria. Pega na nossa mão aqui. Pronto, pega na mão dessa aqui. Valeu, gente. Agradecer ao Papai do Céu pela oportunidade de estarmos vivos. E lembre-se, nunca desista dos seus objetivos. Porque quando a gente luta com a permissão de Deus, quando Deus encaminha as coisas na nossa vida, sempre vai dar certo. Então, você entrega nas mãos do Senhor, que Ele vai determinar tudo e tudo de bom para você. Não acha que está difícil ou que está ruim. Deus é que determina todas as coisas. Um abraço. Até sábado. Antes de terminar, sábado nós vamos estar em Anapu. Não, sexta foi adiado para segunda-feira a futsal. Sábado vamos estar em Anapu fazendo a transmissão do MMA lá, uma luta de boxe. Vai ser muito bacana. Eu acho que eu vou cair no ringue lá com a galera. Então, assim, agradecer a vocês, já deixar o convite. No sábado a gente vai estar transmitindo MMA no Anapu. Agradecer ao nosso parceiro Sansei. Segunda-feira vamos começar a transmitir a Copa de Futsal, a Copa do Rei de Futsal, que é organizada pelo nosso amigo Adriano. Vai estar segunda, quarta e sexta. E na terça-feira vamos estar com o Pezão aqui no podcast, fazendo um podcast, um bate-papo bem bacana. É um podcast